Meu amigo, se você está acompanhando essa briga, esse embate entre o STF e o Senado Federal, saiba que a coisa ficou mais pesada ainda. O Lula dobrou a aposta, resolveu jogar pro tudo ou nada e falou: não, quer saber? Já vou indicar logo o meu nome pro STF. E vai indicar. E aí, o Pacheco falou: ah, vocês querem brigar? Vou mostrar mais um pouquinho para vocês o poder do Senado contra o STF. E aí, o Otto Alencar, que é de esquerda, jogou mais uma pedra aí contra o STF. A coisa está ficando tensa. E eu vou explicar cada detalhe disso aqui para você. Só não esquece de deixar o like, curtir e compartilhar. Isso é importante pra caramba. Vamos começar vendo a medida do Lula. O Lula tá vendo a tensão, a bagunça, o balacobaco que tá rolando, e agora ele vai jogar uma pedra para o Senado Federal. Vai indicar o ministro do STF. Falou: não, já vou indicar o ministro do STF e vou jogar a bola para o Senado, e se o Senado negar, aí que vai dar, como se diz, aí que vai dar um balaio de gato pior ainda. Lula vai indicar o Flávio Dino. Pois é. Tá rolando em todas os editoriais aí. Quem fez a publicação foi o Fernando Holliday aqui, mas urgente. Lula sinaliza que indicará Dino ao STF. Essa publicação foi do Fernando Holliday e o Dino, sabe, até onde eu sei, ele é uma persona não grata dentro do Senado. E aí, indicando o Dino, a chance do Senado negar é muito grande. Por quê? Porque o presidente é quem indica e o Senado que aprova ou rejeita. E será que o Senado está a fim de fazer um afago para o Lula agora, bem nesse momento? Acho que não, hein? Grande chance do Dino ser rejeitado. E aí é mais uma derrota para o governo Lula. Já o STF está batendo aqui e falou: olha, nem vem para cima da gente, nem vem com esse papo de impeachment, porque nós vamos declarar isso inconstitucional. E aí eu quero ver o que vocês vão fazer. Essa matéria foi divulgada no O Globo. Pacheco fez mais. Pacheco resolveu dobrar a aposta e falou: vou mostrar para vocês que eu posso fazer muito mais do que vocês imaginam. E antes da persona não grata pelo povo brasileiro, vem se insurgindo aí como um cara que resolveu peitar a briga contra o STF. Matéria da CNN. O Senado planeja votar projeto que reestrutura o judiciário e impõe limites aos super salários. Golaço. Aí agora, ninguém lembra que criticava o Pacheco até pouco tempo, né? O Bruno Zambelli falou: nunca critiquei. Mentira. Criticou sim, eu já critiquei, todo mundo criticou. Só que agora é golaço que está sendo feito. Por quê? Limitar os super salários é uma bola dentro gigantesca. E aí, o judiciário não vai gostar nada disso. Limitar os super salários do judiciário e mexer na reestruturação é ir direto dentro do judiciário e mexer com o bolso do juiz. Então, literalmente, o Pacheco dobrou a aposta mesmo. Olha só, a matéria aqui da Gazeta Brasil. O Senado vai votar projeto que reestrutura o judiciário e impõe limites para super salários. O Senado Federal planeja votar 2 projetos sobre o judiciário brasileiro. Um que limita os super salários e outro sobre a reestruturação das carreiras da justiça. A informação foi dada pelo líder do PSD, base do governo, na casa Otto Alencar, foi dado à CNN Brasil. A ideia é colocar esses 2 projetos para votação até o final do ano, além das 2 propostas da agenda econômica, afirmou Otto Alencar na manhã dessa sexta-feira. Meu amigo, isso aqui sim vai fazer o STF espernear, porque se a PEC que limita os poderes já deu aquela confusão toda, agora com essas 2 PECs, uma que limita os super salários e outra que reestrutura o judiciário, meu amigo, aí sim a coisa vai conflitar, vai dar BO. E aí o Lula, que está querendo indicar o Dino, também já recebeu a pitada ali do Pacheco. Pois é, Pacheco também falou que a desoneração era importante e disse que vai derrubar o veto do Lula ainda esse ano.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu nesta sexta-feira a desoneração da folha de pagamento como algo muito positivo para o país e disse que o Congresso Nacional vai apreciar ainda esse ano o veto. Diga-se de passagem, vai apreciar quer dizer vamos derrubar. E aí o grande ponto disso tudo é o Senado mostrando que não está sozinho. Os senadores estão alinhados. O Efraim Filho, que é senador, mandou a real. Ele é o autor do projeto da desoneração da folha e disse que vai trabalhar pela derrubada do veto do Lula. E aí é um jogo de ganha-ganha, como diz o Jornal do Globo, né? O autor do projeto de prorrogação da desoneração da folha de pagamento, o senador Efraim Filho, disse nesta sexta-feira que vai trabalhar pela derrubada do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto. Ele afirmou que não compreende a decisão de Lula, pois trata-se de um jogo de ganha-ganha. Em entrevista à Globo News, Efraim lembrou que o projeto foi aprovado no Senado sem a necessidade de votação nominal e que o placar da Câmara teve apenas 17 votos contrários. Ou seja, vai derrubar. O Lula está comprando uma briga que ele sabe que ele vai perder. E o STF, bem mais forte do que o Lula, entra aqui nesse conflito. E aí, meu amigo, o STF não esperava que a reação do Senado seria tão contundente. E ainda sobre esse assunto, dá uma olhada. O Gustavo Gaia fez uma publicação desse trecho aqui, onde o senador Stevenson colocou um áudio de um senador dizendo que estava sendo ameaçado pelo STF. Dá uma olhada nisso aqui. Tá vendo aí, Steve contando um segredo por telefone. Eu vou descrever o áudio, tá? No áudio que eu ouvi aqui, esse áudio é a voz de um senador? Do senador. É a voz de um senador. Mas eu não posso publicar, não posso dizer, porque o senador não me autorizou. É a voz de um senador. Mas o que aconteceu nos bastidores, a votação da PEC 8 ontem, foi ligação de ministros para senadores. Ministro do STF. Ministro do STF. E o conteúdo do áudio é grave. É um conteúdo assim de... O senhor tá vendo aí? E é um conteúdo de áudio grave. Ou seja, tem aqui senadores dispostos a jogar uma bomba em cima dos ministros do STF aqui com esses áudios aí. Então a coisa está ficando cada vez mais complicada. A gente está acompanhando tudo isso. A gente viu, de uma vez por todas, que a instabilidade dentro dos poderes está mais latente do que nunca. Todo mundo acreditava que depois que Bolsonaro saísse, vamos lá, é só tirar o Bozo. Tirou o Bozo, tudo se tranquiliza. Ia resolver. Pois é, o STF eu acho que já deve estar sentindo saudade do Bolsonaro. E aí o fato é que a mídia já está batendo em cima aqui, né? Reação do STF à PEC escancarou a República do Escambo. Matéria do Felipe Moura Brasil, do Antagonista. A concessão de habeas corpus é um dos serviços prestados no STF, pelo qual Gilmar esperava e cobra retribuição dos parlamentares? Pois é. Então, um editorial, inclusive do Felipe Moura Brasil, ele fala que o STF confunde, e o STF acha que ele é a própria democracia, e não o é. Então, o STF está vendo que hoje o jogo virou contra o STF, que hoje o inimigo não é mais o Bolsonaro. Agora, o inimigo é o Congresso Nacional. E aí, demonstrou, como diz aqui o antagonista, um escambo sem precedentes. Vamos lá, vamos mudar de assunto agora. Deixa a briga do STF e o Congresso para o próximo editorial. Vamos falar aqui da situação dos presos de 8 de janeiro. Eu preciso trazer alguns pontos aqui para a gente discutir que são importantes. Dá uma olhada. Esse vídeo aqui é do Dr. Victório, ele que é dentista, 72 anos, 12 quilos a menos, depois de 11 meses preso, é recebido pela família. Por que eu estou mostrando para vocês? É importante, é importante. Eu tenho alguns pontos aqui de reflexão que foram discutidos, tá? Inclusive em relação ao Clesão, aqui você vê a família homenageando ele, que é dentista, chegando e colocando a ferramenta de trabalho dele. Qual que foi a acusação aqui sobre o Dr. Victório aqui? De que ele tinha entrado e depredado, inclusive a sala da Janja. Então,
ficou 11 meses preso, mas por questões de saúde, 11 quilos mais leve, foi liberado por um parecer do Alexandre, um parecer da PGR e a liberação do Alexandre de Moraes. Isso tudo por causa da morte do Clezão, né? Vamos lá, mas a gente precisa entender alguns pontos. Morte na Papuda. Atendimento demorou e faltaram equipamentos, diz relatório. Matéria também do antagonista. Segundo os detidos, levou 40 minutos para o réu ser atendido. Antes ele teve que ser reanimado por 2 colegas de prisão, um médico e outro dentista. Então foi ele, o Dr. Victório, e um outro que era médico, tentou socorrer o Clezão na Papuda, e aí não conseguiram. Levou quase 1 hora para o socorro chegar. E aí, inevitavelmente, a gente parte para isso aqui. Uma comparação do jornalista Augusto Nunes. O Estado brasileiro e os ministros do STF devem ser responsabilizados pela morte de Clériston Pereira da Cunha, assim como aconteceu no caso Vladimir Herzog. Não adianta tentar sepultar a verdade. Os fatos não morrem. E aí, eu quero comentar com vocês exatamente o caso Vladimir Herzog. É importante que a gente trate disso aqui. O Vladimir Herzog, um jornalista. O caso aconteceu em 1975. Veio para o Brasil, ele que é iugoslavo, veio para o Brasil, se naturalizou e se tornou o redator-chefe da TV Cultura. Bem na época, preste atenção, bem na época da ditadura, bem na época da repressão militar. E aí, ele fazia parte, e a acusação é de que ele fazia parte do Partido Comunista do Brasil, coisa que pelos militares era um absurdo. O Herzog, o Vladimir Herzog, ele foi convocado para aparecer lá no QG, né? Comparecer no DOI, Departamento de Operação e Informação. É onde era feito ali os interrogatórios, né? E ele foi convocado. Ele se apresentou espontaneamente. Estranhamente, ele tirou a sua própria vida lá dentro. Pegou um instrumento, um cadarço ou algo assim, e a informação do governo é que ele se enforcou. Mas aí, naquela época, era muito comum isso acontecer. As pessoas comparecerem ao DOI e lá tirarem a sua própria vida. Era muito comum, alguns davam morte súbita pelo medo de estar perante os militares, alguns se enforcavam. Só que tudo isso era muito estranho. Era muito estranho. E aí, o próprio governo, à época, soltou a nota dizendo que o Herzog tinha tirado a sua própria vida. E o Herzog, que vinha de origem judaica, não poderia ser enterrado com os demais. Por quê? Porque era considerado uma violação gigantesca aos princípios sagrados. Então ele não poderia ser enterrado com os demais nas mesmas condições, com os puros, né? E aí, quando chegou até a sinagoga para poder averiguar o corpo dele, ele foi enterrado como uma pessoa qualquer e não foi reconhecido o suicídio dele, né? À época, a imprensa viu isso muito estranho e a imprensa anunciou que ele foi suicidado. A sinagoga, o rabino que foi velar o corpo, viu que ele tinha sinal de estrangulamento e enterrou ele no local certo. Anos depois de muita discussão, depois da imprensa bater em cima, somente em 2018 teve a sentença, isso aconteceu em 75, em 2018 teve a sentença determinando que não foi morte e determinando a revisão do caso. Não foi suicídio, foi um assassinato. Só que o caso Herzog
ele chamou atenção, porque na época começaram-se manifestações. Há quem diga que foi o ápice do fim da ditadura. Foi a partir dali que a revolta popular começou e a queda da ditadura se iniciou. Então é por isso que, sabiamente, o Augusto Nunes aqui cita o caso Herzog. Pois é. E aí, as manifestações voltam, um poder auto-instituído cai, o povo se revolta a partir da morte de uma pessoa que foi torturada, um preso político injustamente levado ao cárcere. Será que a história se repete? Pois é. Vamos lá. E aí temos mais um caso aqui. O Coronel Meira fez uma denúncia sobre colchões que chegaram até a Papuda antes do prazo. E aí ele fez uma nota aqui para esclarecer essa situação. Escutem aqui comigo. Fizemos uma denúncia ontem, num movimento que aconteceu aqui em Brasília, em solidariedade à família de Clesão, que faleceu barbaramente na Papuda. Um documento que está dizendo que foi comprado e foi entregue na Papuda 1.000 colchões antes da prisão, antes do dia 8. 1.000 colchões. Já estava tudo planejado. Ninguém tem mais essa dúvida. Recebemos em nosso gabinete denúncias que antes do dia 8 foi adquirido para Papuda mais de 1.000 colchões. Os colchões foram recebidos dia 10. A imprensa está pedindo para que a gente apresente as provas. Nós vamos respeitar como parlamentar o nosso pedido que foi feito, a nossa proposta de fiscalização e controle, que equivale a uma CPI aqui na Câmara, onde temos vários deputados apoiando, como o delegado Ramage, como Eduardo Bolsonaro, como o Sargento Faú, como Marcos Polon e muitos mais. Nós vamos para dentro da Papuda. Vou dar uma dica, certo? O Correio Brasiliense, do dia 10 de janeiro. Vejam a foto do caminhão que descarregou os colchões. Amigos, como é que se compra e como é que se tem rapidamente? Porque dia 8 foi um domingo. Como é que dia 10 tem 900 colchões? Qual a loja de Brasília que tem 900 colchões para pronta entrega? Então, a gente já sabe, quero dizer aos senhores, que as provas estarão no relatório final que vamos produzir. E a partir daí, o povo brasileiro vai saber a verdade. Então, estamos juntos nessa luta. E precisamos do apoiamento de vocês. Vocês que são patriotas de todo o Brasil. Peçam para os seus deputados federais virem fazer parte dessa força-tarefa. E vamos instalar e vamos realmente passar limpo. Como dizia o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois bem, pessoal, aí vocês têm aqui a denúncia e a foto da mídia e ele diz que tem documentação que vai ser apurada. Realmente, é impossível, ao menos que a Papuda seja um órgão incrivelmente produtivo, fazer aquisição, sem licitação nem nada nesse sentido, de 900 colchões de um dia para o outro. Então, a gente tem que apurar, tem que ver como que está essa situação e se realmente isso aí consegue se provar, tá bom? Pessoal, outra matéria que eu quero trazer para vocês aqui, ó, é uma matéria que foi publicada pelo Nelson Mello, referente à Revista Oeste. Com voto de petista, Alerj aprova homenagem a Michele Bolsonaro. Carla Machado discordou dos colegas de esquerda e decidiu aprovar a honraria à primeira-dama. E a Janja não gostou nada disso, né? Mas o que eu achei interessante aqui, que a Carla Machado entendeu que, sabe, não fazia sentido ela rejeitar, porque realmente a Michele Bolsonaro prestou serviços à sociedade e ela, como uma pessoa que defende pessoas com deficiência, ela não poderia ir contra Michele Bolsonaro. Foi uma espécie de uma resposta ao que aconteceu
lá no Ceará, onde alguém do PL, uma pessoa do PL, deu o voto favorável a homenagear o Flávio Dino? Pois é, não sei. Vamos lá, a última matéria que eu quero tratar com vocês hoje, matéria da Infomoney, tá? Matéria do dia 22, 2 dias atrás, gás de cozinha atinge o maior preço deste século em 71 cidades do país, mostra levantamento. O botijão atingiu um pico de R$ 152 no interior do Amazonas, segundo o Observatório Social do Petróleo. Pois é, a gente vem argumentando as questões econômicas, a gente vem trazendo para vocês as questões econômicas, o que está acontecendo, sabe? E aí, esse é um resultado drástico, esse é um resultado assustador e que mostra que o pobre realmente serão as pessoas mais impactadas com tudo isso que está acontecendo na economia, tá certo? É isso aí, pessoal. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.